cara, num parto normal, não tem como o nenenzinho sair segurando no calcanhar do outro. Será que não é alguma força de expressão, ou alguma, sei lá, alguma coisa além disso? Porque a criança não nasce segurando o calcanhar da outra, assim. Nasce. Eu não vou falar do calcanhar, mas tem uma foto, por exemplo, na internet muito interessante. Eu só não lembro se é parto normal ou cesárea, em que o menino agarrou a mão do médico de tal maneira e ele puxou o menino e o menino foi com a... Tem essa foto na internet. Galera, vocês podem procurar depois aí no Google, alguma coisa, vocês vão achar. E é uma foto que rodou o mundo. Ele agarrou na a mãozinha dele no dedo do médico e foi puxando. Tá. E alguns médicos falam que as crianças têm uma força muito grande. Esse é um primeiro elemento. Segundo elemento, a psicologia hoje, ela está avançando a planos para descobrir algumas questões muito interessantes, que eu não vou destrinchá-las aqui, porque é tangencial o nosso assunto, mas eu vou colocar à guisa de ilustração para responder ao Tiago. Você sabia que na terapia você tem que também, veja bem, não é reencarnação, nem espiritismo, nem vidas passadas, mas não sendo isso, eu vou afirmar, sabia que você às vezes tem que se terapizar por questões que aconteceram com o seu avô? Porque hoje estão descobrindo que existem memórias afetivas que passam de maneira genética até não sei quantas gerações. A ponto que pode até explicar o déjà vu. Eu posso sonhar, às vezes a Eloá pode sonhar com um lugar onde ela não esteve, mas o seu pai esteve. E não tem nada de vidas passadas nem nada, porque a memória afetiva passa. E às vezes tem tendências, traços de família que vão passando. Tanto é que você vê o Isaac repetindo alguns comportamentos do Abraão e assim por diante. Então, nesse aspecto, o bebê não é uma tábula rasa, como o pessoal pensava, uma folha em branco, tá certo? É aquela ideia da tábula rasa que nós nascemos igualzinho isso aqui, olha, isso não existe. Hoje a psicologia sabe que quando você nasce, você já nasce cheio de emoções, sensações e conceitos, mesmo que você não tenha a consciência plenamente desenvolvida. Até muita gente fala da psicologia intrauterina, a música que você canta quando o bebê está na barriga ainda, esse tipo de coisa. Então, a partir disso, é muito interessante que aqueles dois ali já começassem a ter comportamentos que demonstravam da personalidade de ambos. Então, como o Jacó, não estou falando que já no ventre ele queria suplantar o irmão, mas como chamou atenção o fato do segundo esticar a mão na perninha do outro e ir... Nessa cultura do primogênito, opa, parece que esse aqui falou, não, deixa eu sair primeiro. E aí, o nome dele acabou sendo Yaakov, que é justamente uma palavra que vem do hebraico Yaakav, que é calcanhar. Mas deixe-me dizer que, quando as pessoas falam Jacó significa enganador, eu quero explicar isso aqui, que não é que... mas não é completamente... correto dizer assim. Eu vou explicar o porquê, não é preciso. A palavra Jacó vem da palavra calcanhar, que significa literalmente calcanhar. É como se eu criasse da palavra calcanhar adjetivo. E o calcanhador. O calcanhador. E qual o sentido prático disso? É até positivo. Sabe, na caçada, quando o camarada vai olhando os passos do animal, as pegadas do animal, é esbravador, aquele que vai olhando ali, aquele que vai no passo do outro e que vai sempre atrás, mas vai olhando, prestando atenção. Só que existem dois significados para os nomes que nós usamos: o semântico e o etimológico. O etimológico é o que o nome realmente significa, é isso aqui, ponto final. O semântico é aquele significado artificial que o nome adquire a partir da história dele. Por exemplo, o nome Judas, em termos etimológicos, significa louvado seja o Senhor, Yehudá, em termos etimológicos. Mas em termos semântico, traidor. Judas significa traidor. Você está entendendo? Eu não sei qual a etimologia do nome Braulio, não sei. Mas há uns 20 ou 30 anos atrás, o pessoal estava fazendo uma campanha do governo com relação ao órgão sexual masculino e o cara brincava ao Braulio. Eu lembro até que muitos Braulios pediram para parar com aquela propaganda porque as piadinhas ficavam ali. Braulio passou a ser nickname para o órgão, por pênis masculino, mas Braulio não significa isso. Então, Jacó significa originalmente, como eu falei, calcanhar ou calcanhador, aquele que vai no calcanhar do outro. Mas, pelo caráter dele, o nome dele se tornou aquele que vai no calcanhar para poder atacar o outro. Por isso que lá na frente, o Esaú vai falar com assim, agora eu entendo por que o seu nome é Jacó, porque você é realmente enganador. E aí criou uma expressão idiomática, aquele que vai no calcanhar do outro é porque está querendo enganar. A serpente que vai ferir o calcanhar do Messias. Dan, que quando Jacó vai falar Dan,
uma serpente no caminho para pegar o calcanhar dos seus irmãos. Quando você pega na mitologia, acho que é grega, né? Você pega é Aquiles que tinha o ponto fraco? É o calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles, exato. Cara, como que a gente... O único ponto que a mãe dele não mergulhou. O ponto que não mergulhou. Assim, como que a gente cruza eventualmente um pouco da história bíblica com a mitologia nesse caso? Porque eu tenho visto também que tem muitas religiões ou até pré-bíblicas, digamos assim, pré-histórias bíblicas, que depois acabam aparecendo de uma forma muito parecida, né, na própria Bíblia. Assim, tem alguma inspiração, alguma coisa na outra? Você olha só uma coincidência. Tem 3 razões que podem causar essas semelhanças. A primeira é a coincidência. Existem coincidências. As histórias são tão grandes e vastas que alguma coisa vai ter. Vai ter. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, uma biografia de Hitler e de Napoleão Bonaparte, eu vejo várias coincidências. Hitler não era alemão, era austríaco. Napoleão não era francês, era italiano. Hitler queria dominar a Europa. Napoleão queria dominar a Europa. Hitler tinha uma relação muito estranha com a menina chamada Eva Braun. Napoleão também tinha uma relação muito estranha com Josephine. O grande inimigo de Hitler foi a Inglaterra com Winston Churchill. O grande inimigo de Napoleão foi a Inglaterra também com o bloqueio continental. Napoleão, quando morre frustrado, acaba... Napoleão tinha ódio dos judeus, Hitler também tinha ódio dos judeus. Napoleão também teve problema com o frio da Rússia. Foi um dos grandes causas da derrota dos exércitos de Napoleão, foi o frio da Rússia. O Hitler e o Napoleão, os dois também tiveram problema com o frio da Rússia. Você viu quanta semelhança que eu peguei? Alguém olhando a história de Napoleão e de Hitler à distância também pensa assim, não, isso aí foi forçado. Não foi forçado. A história coincidiu. Então, existem coincidências que realmente, por mais fantásticas que sejam, são apenas coincidência. Letra B, segunda possibilidade. Pode ser que uma história inspirou a outra. Uma se tornou uma forma, uma paródia da outra história. Uma é a outra história contada numa versão rebuscada. A minha história é inspirada na sua. Então a semelhança é porque eu estou plagiando a sua. A terceira razão é que pode ser que ambas as histórias venham de um núcleo comum. Por exemplo, eu posso ir a site bíblico e falar uma coisa na Bíblia e você também ia falar a mesma coisa ou uma coisa muito parecida. Eu queria falar assim, o Tiago falou a mesma coisa que o Rodrigo falou. O Tiago plagiou o Rodrigo ou o Rodrigo plagiou o Tiago? Nenhum dos dois. É porque como nós dois estamos partindo da Bíblia, então a gente tem um ponto em comum. Como a gente chama de tradição adâmica existiu, uma queda do conflito, uma história do fruto proibido e tudo mais, se aquilo realmente aconteceu e todas as nações são filhas desse núcleo original, eu não devo me surpreender de encontrar paralelos. E você encontra em todas as mitologias ao redor do mundo a história de pecado que caiu no mundo, fruto proibido, a serpente como sendo símbolo enganador. Então existem alguns elementos assim, não é porque a Bíblia plagiou esses mitos, mas é porque eles estão remetendo a uma herança comum. Sim. E aí, Rodrigo, assim, nesse comecinho da história diz que 2 nações estão no ventre, né? Não 2 crianças, 2 nações. Então aqui provavelmente a gente está falando de futuro, né? E aí diz que esses 2 povos vão se separar. Um será mais forte do que o outro. Existe alguma relação entre isso e a realidade que a gente vive hoje? Sim, com certeza. Vamos por partes. Esses 2 povos separaram. Os descendentes de Esaú foram... Que é a história que a gente vai contar daqui a pouco. Exatamente. Né? Eles foram para o outro lado do Mar Vermelho, lembrando que o Mar Vermelho, pessoal, depois vocês olham no mapa em casa, ele forma um Y. Então, uma perna do Y, a perna que você está olhando à esquerda do mapa, porque eu mostrando aqui vai ficar ao contrário para vocês em casa. Então, para vocês em casa seria essa perninha do mapa aqui, ó, que vocês estão olhando à esquerda, né? Vai ser o canal de Suez, tá certo? A outra perninha do lado de cá